Falta um minutinho. Boa noite, na paz do Senhor a todos. Vamos chegando, vamos chamando as pessoas. Vamos estar aqui falando um pouquinho. Ei, Guimarães, Rosemary, linda. Gente, quem for chegando, vai falando aí pra mim se está bem, se a imagem está boa, se o som está ok. Me dá um feedback aí, por favor. Como está? A paz do Senhor. Ô, Rosemary, me fala aí, tá bom o som? Meirinha, tia Meirinha, seja bem-vinda. Me diz aí, o som tá bom? Como nós estamos aí apresentando, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, nesse projeto lindo, né, nesse projeto que a Tia Chique idealizou, né, que é Eu Me Importo com as Suas Emoções. Isso é muito importante nesse momento, nós que estamos aqui. Obrigada aí pelo feedback. Ei, Keiliane! Aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as emoções, mas das crianças especiais. Porque nesse momento, elas são, eu diria assim, que se todas as outras crianças estão sendo atingidas por isso, as crianças especiais, de uma forma diferente, elas também estão sendo afetadas por esse momento, né, que nós estamos vivendo, momento de reclusão, momento de afastamento social. Isso tudo mexe com as emoções das crianças também que têm alguma deficiência. Então, nós vamos falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na minha cidade, né, sobre esse assunto. Então, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Esther Bonifácio, trabalho aqui na minha cidade de Barra de São Francisco, Espírito Santo, há alguns anos com educação especial inclusiva e sou professora de AEE, que é Atendimento Educacional Especializado para crianças com deficiência na área de deficiência intelectual. A minha formação inicial era com deficiência visual, mas aqui na minha cidade a demanda é pouca, né? Então eu fiquei com a área de deficiência intelectual. Então eu trabalho com autistas, com síndromes de Down, com deficiências intelectuais, alguns transtornos. E atualmente, né, tem 2 anos que eu estou na Secretaria de Educação com a pasta de Educação Especial Inclusiva. E graças a Deus o Senhor tem nos honrado, tem nos dado o privilégio de trabalhar com pessoas maravilhosas e de estar com uma equipe maravilhosa que tem feito um trabalho bem relevante aqui em Barra de São Francisco. E nós aqui em Barra de São Francisco estamos sendo referência do norte do a inclusão. E isso é motivo de agradecer a Deus, né? Porque só Ele que faz essas coisas. E o que a gente percebe, né, quando nós estamos observando essas questões da pandemia, a questão da reclusão social, a questão do afastamento, as pessoas não poderem estarem juntas, compartilhar de mesmo ambiente, isso afeta muito as crianças. E a saúde mental dessas crianças que já tem alguma deficiência, que já tem alguma delimitação, que já tem alguma que dificulta já, né? Que já tem esse diferencial delas. Então, nesse momento, elas podem se agravar. E pensando nisso, nós temos que trabalhar as emoções. E diante da reação emocional, né? Dessas alterações que acontecem, tanto comportamental quanto neurológicas, elas acontecem com frequência. E elas apresentam e dentro, né, das famílias, e isso pode causar alguns sentimentos, algumas questões bem difíceis de ser lidadas. Então é muito importante
quando os pais, né, ou os familiares, ou até mesmo os professores que convivem com essas crianças, elas ficarem atentas a alguns sinais, porque as crianças, elas demonstram alguns sinais. Eu tô lidando muito com isso aqui em Barra de São Francisco, não só com as questões das crianças com deficiência, né, mas com as questões com a minha criança, que é a minha neta, né? Ela está enfrentando esses problemas. E ela não tem deficiência intelectual, ela não tem nenhuma deficiência. Mas esse momento está afetando a vida dela. E ela ainda tem um outro agravante, que é o nascimento do irmãozinho dela. Então, isso, aquele sentimento, agora sou a irmã mais velha, né? Tenho mais responsabilidades, isso tudo está afetando ela. Então, algumas coisas nós estávamos observando em relação a ela, que é a dificuldade de concentração, a irritabilidade, o medo. Foi uma das coisas que nós detectamos com ela. A inquietação, a falação demais, não para quieta em momento nenhum. Outras vezes é o tédio de ela não querer fazer nada, querendo só ficar deitada no sofá, assistindo televisão. E depois tem aquela sensação também de solidão, chorando à toa, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Tem também as alterações dos padrões do sono, né? Algumas vezes ela dormia demais, outras vezes demorava a dormir. A questão da alimentação também. E essas coisas todas são alteradas em uma criança normal, né? Dita normal. E com a criança com deficiência, elas podem ser agravadas e se tornarem patológicas. Então, é muito importante nós estarmos observando essas questões. Com o fechamento das escolas, ninguém falou, não teve uma preparação. Porque com essas crianças especiais, quando a gente vai mudar de rotina, quando a gente vai mudar de ambiente, a gente comunica ela, a gente conversa com ela, a gente prepara, né? Como a gente fala, a gente prepara o terreno para essas mudanças, né, acontecerem. No caso, como foi uma coisa assim repentina, fechou as escolas, não tem aula, não teve como você preparar a criança, principalmente a criança com deficiência intelectual, os do espectro autista, nós não tivemos como preparar, enfrentar esses problemas. Até nós mesmos, né, fomos tomados de surpresas. Então foi complicado essa questão. E esse fechamento das escolas, eles interferiram nas rotinas e nas relações interpessoais, né? Porque eles tinham seus amiguinhos, eles tinham aquela rotina de acordar, de ir para a escola, ou quem estudava à tarde, a mesma coisa, tinha aquela rotina. E foi interrompida assim, brutamente. E isso afetou as crianças. E aí vem outras coisas que também podem afetar as crianças, né? Com esse fechamento das escolas, com a reclusão social. Aí veio a questão de alguns desempregos, que também afetam essas crianças, porque alguns pais dessas crianças, elas perderam os empregos, ou trabalhava autônomo em algum lugar, como feiras, né? Aqui na nossa cidade nós temos as feiras, nós temos as pedreiras e temos as lojas, que são os focos maiores de emprego. E com o fechamento das escolas e o fechamento do comércio e a reclusão social, muitas pessoas ficaram desempregadas. E isso aí afeta também as crianças. Por quê? Porque os pais ficam mais nervosos, ficam mais sem paciência. Então, tudo isso acontece. E também tem uma outra questão, a questão também das próprias famílias, que uma pessoa doente na família, né? Alguém contraiu o Covid, isso também afeta as crianças. A questão da hospitalização, isso também afeta as crianças. Morte de pessoas muito próximas dele, tudo isso afeta as emoções das crianças e traz uma implicação para o seu senso de segurança. Ele não se sente seguro.
Essa anormalidade, ela afeta as suas emoções, né, os seus sentimentos. E para a criança com deficiência, essa demanda, né, ela pode ser assim, uma questão bem mais dificultosa, uma questão mais difícil de se entender, porque muitas delas não sabem expressar o que está sentindo. E é aí que cabe o olhar de alguém. E como essa criança está em casa, muitas das vezes ela não está tendo alguém que possa estar dando, né, esse apoio tão importante que ela precisa nesse momento. Então, as crianças com transtorno do espectro autista, as crianças com síndrome de Down, paralisias físicas, cerebrais, essas crianças, elas precisam de mais atenção em relação a essas questões. E aí, né, a gente percebe que muitas delas não estão tendo também. Então, essa falta de apoio, né, que muitas cidades, as crianças não estão tendo, isso também afeta lá na casa delas. Porque os pais que têm que lidar com tudo isso e ainda lidar com a sua própria carga de sentimentos, né, que ele tem, isso prejudica muito. E foi pensando nessas questões que nós resolvemos aqui na cidade também fazer o projeto das emoções, né? A gente trabalhar mais afinco, orientamos professores que têm alunos com alguma deficiência para estar, né, ligando, mandando recadinho nas atividades, colocar umas coisas carinhosas, colocar um horário que ele está disponível para que essa criança possa entrar em contato com ele, conversar. É muito importante isso. E no centro, né, nós temos o centro de autista aqui em Barra de São Francisco. Esse centro ele foi fechado, né, durante a pandemia, e era um momento em que as pessoas mais queriam, né, que ele fosse aberto, porque ali teria os fisioterapeutas, tem os terapeutas ocupacionais, tem as pessoas que fazem as reuniões semanais, que poderiam estar ajudando nessas questões. Mas, como tudo fechou, foi aquela coisa assim, abrupta, ninguém sabia, até nós ficamos desorientados, né? Então, imagina como estava a desorganização sensorial dessas crianças. Imagina a desorganização sensorial, psicológica dessa criança. Elas estavam todas tumultuadas. E nós tivemos alguns relatos, algumas conversas com algumas mães, algumas nos procuraram. Então a gente tentou de alguma forma, assim, bem mais dinâmica, tá passando para essa mãe algumas orientações. E aí a gente fez algumas lives, né, mostrando a questão de quando a criança está muito desorganizada, fazer a questão da garrafinha de acalmar, né, que é a garrafinha sensorial. Então nós fizemos uma live ensinando como fazer essa garrafinha, uma coisa bem simples, né, que a gente tem nas salas de aula, mas em casa os pais não tinham. Então as professoras de sala de recurso, elas foram orientadas a estar ensinando os pais a fazerem, com as próprias crianças mesmo, ou faziam e colocava junto com o kit de aula, né, o kit para levar para casa. Então, muitas dessas crianças levaram para casa a garrafinha, as suas atividades. E aí, com elas, né, a gente foi fazendo assim, muitas outras orientações em relação à rotina. Porque para essas crianças com deficiência, né, ou transtorno, essas manifestações de desorganização sensorial, ela se dá muito pela própria falta de rotina que não estava tendo nas casas. Quando queria, estava dormindo quando queria, estava comendo quando queria. Oi, tia Verônica! Já estamos aqui já falando um pouquinho sobre as emoções em relação às crianças com deficiências. Então, nós começamos a trabalhar essas questões com as nossas crianças e, graças a Deus, está tendo um resultado muito bom. Nós temos um grupo de WhatsApp, temos um grupo no Google Classroom e temos
um horário, né, marcado por semana, onde os pais daquelas crianças que não têm acesso às plataformas, eles vão lá na escola e a gente passa o material, passa as orientações que deve ser trabalhada. Então, lidar com essas emoções, essas alterações comportamentais, nem sempre é fácil. Nem para nós, né, que somos profissionais na área, imagine para os familiares que da própria criança, né, que já estão passando também por uma desorganização nas suas emoções, afetadas por aquilo que eu falei, né, o desemprego, a doença, a hospitalização de algum parente. Então, muitas das vezes, algumas mães já estão com uma carga enorme nas costas em relação ao trabalho. Algumas estão trabalhando, né, em home office, em casa. Isso tudo, né, desorganiza todos nós. Nós não sabemos. Em casa, você tem que ter uma rotina, você tem que ter um horário para tudo. Aí você fala assim, eu tô trabalhando em casa. Mas você tá trabalhando em casa, aí você trabalha em casa, aí você vê uma louça suja, você já vai lá lavar. Aí você tem uma roupa para lavar, então você não sabe se você mexe no seu trabalho ou você faz as coisas da casa. E isso desorganiza todos nós. E se essa família tem uma criança com alguma deficiência ou com algum transtorno, dobra o trabalho, dobra a desorganização, dobra toda a sua estrutura, né? A sua estrutura toda é desorganizada. Então, essa sobrecarga de trabalho afeta muito a convivência, né, dessa família. Daí a importância de incluir os familiares também nas estratégias, né, de atenção psicossocial, voltando, né, para todas as crianças, principalmente para as famílias que têm alguma criança com transtorno do espectro autista ou com alguma deficiência. Então, o trabalho que estamos fazendo aqui na cidade não só envolve a criança, mas também essa família, porque essa família também precisa de orientação. Essa família também precisa entender qual o papel dela ali diante de tudo isso. E como fazer isso? Né? Aí nós tivemos o apoio da escuta sensível, então ligávamos para a família, e aí, como vai? Como vocês estão? Aí umas, né, desabafavam, choravam. Deu um probleminha, voltou? Tudo bem, gente? Tá voltando? Deu um probleminha aqui. Mas continuando, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? É porque deu um fechamento aqui, eu fiquei perdida. Ficou tudo escuro aqui na minha frente. Mas tá ouvindo? Tá dando certo? Tá legal? Me dá um feedback. Giovana Pestana. Ei, tia Gi. Vamos lá, então, continuando. Sobre, né, a questão de como nós estarmos orientando tanto as famílias quanto as crianças. Famílias das crianças que têm alguma deficiência. Então, um dos primeiros passos que nós fizemos foi o apoio pela escuta ativa e sensível. Por que sensível e ativa? Porque muitas das vezes a gente só ouve e não faz nada. Então, nós temos que ouvir e fazer alguma coisa. Então, por isso que é uma escuta sensível. Nós temos que estar sensível a ouvir o problema da pessoa e ter alguma solução para estar apresentando para aquela família. Então, quando nós ouvimos a criança, ouvimos a família, a questões como estão vivendo, quais são suas angústias, quais são os medos, quais suas aflições. Então, a gente vai sempre direcionar elas a buscar um apoio junto aos seus pares. Seja um psicólogo, seja um terapeuta, alguém que esteja disposto, né, a estar trabalhando junto com essa família. E aí entra o tripé, porque a educação, ela não caminha sozinha. Ela precisa do apoio da assistência social e ela precisa do apoio da saúde. Então, os profissionais da saúde, né, nós temos aqui bons profissionais, excelentes profissionais. Temos, né,
a saúde mental, que ela trabalha bem focada nessas questões. Então, quando nós detectamos, nós professores, pessoal lá da Secretaria de Educação, faz uma escutativa de uma família e a gente vê a necessidade de um apoio profissional, a gente faz já um encaminhamento dessa família para esse profissional. Então, é uma questão assim, bem interligado entre saúde, educação e assistência. Porque a assistência e a saúde tem que estar junto, porque a assistência tem a questão dos benefícios, né? Muitas famílias, elas agora estão nos períodos de pandemia, então algumas não estão trabalhando, têm dificuldades financeiras. Então, é importante a assistência estar sabendo das questões dessas famílias para estar ajudando em relação ao benefício, BPC ou Bolsa Família, ou o que essa família tem direito, a uma cesta básica, não sei. Então, por isso que a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Encaminhar e orientar também as particularidades de casos, porque tem casos e casos, cada um tem a sua particularidade. A interação social também é muito importante. Não temos como fazer essa interação social com uma festa, com um aniversário ou uma questão de aglomeração. Mas nós podemos fazer uma interação social via online, né? Então a gente faz um bate-papo usando alguma plataforma, ou chama algumas pessoas para fazer uma serenata na frente da casa daquela pessoa, né? Você sentiu que aquela família tá triste, perdeu algum ente querido, então junta um grupo, vão na porta, né? Um grupo que eu falo assim de 3 pessoas, né? Com máscara, tudo dentro das normas de segurança em relação ao vírus. Não precisa entrar dentro da casa, né? Aí canta, faz uma serenata, toca um violão, leva uma lembrancinha, entrega para essa pessoa, ela já vai se sentir, né, acolhida. Essa interação social é importante. É isso que a gente fala de interação social neste momento de pandemia. Aqui o que nós fizemos? Chá de bebê, né? Enfeitamos o carro e mandamos um recadinho no WhatsApp para algumas famílias. Então, algumas que puderam levaram uma fraldinha e colocaram todo mundo junto, né, nesse carro, e nós fomos lá e entregamos para essa família as fraldas que nós conseguimos arrecadar. Isso é uma interação social. E a pessoa se sente feliz, se sente alegre, né? Nesse momento é muito bom. O cuidado dessas crianças com os seus avós, né? Porque muitos tiveram que ficar afastados. Então, é importante, né, fazer videochamadas e né, aproximando, né? Os avós também sentem muita falta dos filhos. E as crianças, quando a gente pensa que essas crianças, elas estavam na escola e muitas delas agora estão em casa, sendo cuidado pelas famílias, né? Pelos seus pais, e esses pais, muitos deles não têm o tato de como estar cuidando. Então, por isso que é importante também de os professores estarem fazendo essa orientação com essas famílias. E aí surge, né, a oportunidade da interação família, né, e escola. E também, gente, nós orientamos muito a família nesse momento que está com o filho em casa para conhecê-lo. Porque vocês sabiam que tem famílias que não conhecem os seus filhos? Não conhecem as emoções dos seus filhos, não sabem o que eles sentem. Então a gente preparou vários potinhos assim, ó. Tipo esses assim, ó. Tá vendo? Tem alegria, ó, feliz. São vários potinhos, sentindo dor, ó, brincando. E aí a gente manda no kit para a família. E ali a gente ensina a família a estarem conversando. Fala assim, ó, reúne um dia vocês, a família e tal, e pede eles para interagir com a criança, para ela expressar o que está sentindo. Os que sabem escrever, escrevam os papelzinhos, coloca no potinho, são vários potes, ó. Cada potinho tem 2 carinhas.
Então, pega aí esse potinho e coloca na frente da criança. E pede ele para identificar o que ele está sentindo. Então, ele vai identificar, né? Ele vai colocar o que ele está sentindo. Ah, eu estou bravo. Então, ele vai colocar no potinho do bravo. E aí, ele vai pegar o potinho do bravo, né? Eu tô bravo. Então, por que você tá bravo? Aí começa a conversar. Por que tá bravo? Ah, eu tô bravo porque eu não posso sair. Eu tô bravo porque minha mãe não deixou eu ficar assistindo um desenho. E ele vai falando porque tá bravo. Vai colocando nisso que ele vai expressando e vai colocando pra fora. Com certeza, a braveza dele já vai acalmar. Então, brincando, mais ainda, daqui a pouco o bravo dele se torna tranquilo, né? O bravo já se torna tranquilo. Isso aqui, gente, é um potinho simples, é um potinho de creme de cabelo, ó. A minha filha usa muito creme de cabelo, o cabelo é bem cacheadinho. E aqui, ó, nós temos, terminou um potinho, a gente guarda, né, pra fazer essas questões mesmo. E aqui coloca, e foi num desses trabalhos que eu descobri que a minha netinha tinha medo. E aí a gente queria saber o porquê que ela tinha medo. Medo de quê? Aí ela falou que ela tinha medo de crescer. Olha, gente, como tava. Ela tinha medo de crescer e ela chorava porque ela tinha medo de crescer. E isso nós descobrimos o quê? Por que ela tinha medo de crescer? Medo de crescer para não perder o colinho, né, da vovó, o colinho do vovô. Agora que o irmãozinho dela nasceu, né? Então ela começou a infantilizar tudo e querer tomar mamadeira de novo. Então tudo isso afetou as emoções dela. E aí nós trabalhamos também com as máscaras, ó, as máscaras de emoções. Então coloca as máscaras na frente e pergunta: e aí, qual a máscara você vai estar hoje? Ai, eu tô com raiva. Tô com raiva. Aí ele coloca a máscara de raiva. Então ele vai se expressar, vai falar e tal ali. E aí a gente vai trabalhando, né? A raiva da criança, o que tá manifestando a raiva nele. Aí, quando tá um tempinho, você fala assim: e aí? Vamos trocar sua máscara de raiva por qual máscara? Como é que você já tá se sentindo? Aí ele pode falar: ah, eu ainda tô com medo. Ah, ainda tô com muito medo. Mas por que você tá com medo? Né? Aí sempre vai mostrando. Aí depois, quem sabe, ele procura a máscara da alegria, né? Então, essas questões que a gente tem que trabalhar com as crianças. É muito divertido. A gente também pode utilizar... Ah, mas eu não tenho glitter, não tem... Gente, a gente pode usar também os rolinhos de papel higiênico para trabalhar as emoções. Rolinho de papel. E ali ele brinca. Tem uns monstrinhos também, que é muito legal, que não tem aqui, mas a gente faz com eles. Aí, mostra aí pra gente como tá os monstrinhos hoje. Ah, os monstrinhos tá feliz. Você pega 3 carinhas de monstrinho e desenha e coloca enrolado no rolo do papel higiênico. Uma outra cobertura por cima com um buraco vazado. Aí é só você virar, né, e vai achar a carinha de emoção. E aí você vai trabalhando com a criança essas questões das emoções. Isso é muito bom. Porque isso eles vão falando. Precisa fazer isso, né? A gente precisa desenvolver essas questões. E quando tá trabalhando isso aí, a interação com família elas são resgatadas. Eu estava falando sobre essas questões que eram perdidas, que a gente muitas vezes não conhece o próprio filho que está em casa. Porque você trabalha o tempo todo, trabalha o dia inteiro, o seu filho tá lá, vai para a escola, depois vai para fisioterapia, depois vai para terapia, depois vai para natação, e você só vê ele de noite. E eles nunca têm essa interação em casa. Nesse momento de pandemia, estamos em casa, tá todo mundo em casa, e essa criança também tá em casa. E as crianças com deficiências, né, algumas com deficiências, essas questões, né, intelectuais, que as crianças têm com deficiências intelectuais, elas, muitas das vezes, as mães, elas não se expressam com o filho, não tem esse momento com ele.
E aí você não tem momento também de ensinar ele a fazer alguma coisa. Então, muitos pais falam assim: ah, eu ainda não ensinei meu filho a calçar o sapato sozinho. Ah, eu não ensinei meu filho ainda a se vestir sozinho. Nós temos criança de 12, 13 anos, autista, que ainda não sabe fazer a própria higiene. Aí a gente vai conversando com a família, sabe por quê? A própria família ainda não tem tempo para poder estar ensinando. Então agora é um momento também dessa família, né? Estar desenvolvendo esse lado, porque as crianças, gente, essas crianças elas precisam fazer algo dentro de casa. Elas têm que ter a sua rotina e ela tem que ter algumas obrigações, coisas que elas podem estar fazendo. Gente, a minha internet toda hora ela tá dando um piquezinho, mas tá dando para continuar, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá legal? Por favor, me falem aí, tá? Então, nós podemos, a exemplo de mães, né, que se queixam que não tinham tempo para ensinar coisas simples para o filho. Coisas simples, coisa como arrumar a cama, organizar uma gaveta, lavar uma louça, aproveitar esse momento para executar algumas tarefas dentro de casa. Então, é importante nós estarmos desenvolvendo alguma rotina que tenha alguma dessas atividades inseridas na rotina da criança. Então, faça a rotina da criança e coloque algumas tarefas, como arrumar sua cama. Ah, hoje, né, um dia da semana, ó, nós vamos arrumar as gavetas, suas gavetas. Essa criança ela vai se sentir útil e ela vai querer fazer. É um momento de você ensinar autonomia para essa criança, né? Então, dá significado nas coisas simples, mas que elas podem fazer. Você vai fazer um bolo, né? A mãe vai fazer um bolo, coloca a criança do lado. Ah, pega para mim aí a farinha de trigo. Você está ensinando coisas para a criança nesse momento. Pega uma xícara de leite. Você está ensinando questões de medidas, quantidades. É muito importante esses trabalhos com a interação das crianças com deficiência. Também. Não é porque ela é deficiente que ela não vai querer. Ela pode ser inserida no contexto da casa. Elas podem fazer parte da convivência familiar. Então, elas podem aprender algo. Tem um relato de uma mãe que fala assim que a filha dela nunca tinha arrumado uma cama, nunca tinha ajudado a alguma coisa. A menina já tem o quê? 14 anos. Mas por quê? Por causa dessas questões. Ela não tinha tempo de ficar em casa, a filha também o tempo todo envolvida com os afazeres, né? A terapia, a escola, a sala de aula, sala de recurso, a pai. Então, quando ela está dentro de casa agora, né? Ela e a sua filha, então ela teve oportunidade de ensinar muitas coisas. E para ela, a surpresa dela, que ela achava que a menina dela não era capaz. E a menina, ó, se mostrou muito capaz. E começou a fazer coisas que ela até se espantou, né? De levantar sozinha, de arrumar sua cama sozinha, de ajudar a lavar as louças, guardar, secar, né? Varrer casa. Olha, coisas que ela não ensinava a filha dela a fazer. Tipo assim, minha filha tem alguma deficiência e coloca numa redoma, né? E não é o caso. É muito importante nesse momento aproveitar, né, para executar essas pequenas tarefas em casa. E isso também ajuda na questão das emoções, porque a criança se sente parte da convivência com a família. Isso é muito bom, essa interação. Temos também algumas coisas que a gente pode estar desenvolvendo em relação com os pais e as crianças que estão fazendo as atividades online, né? Muitos pais, a gente tem muita reclamação de pais que estão sofrendo uma sobrecarga muito grande em relação a essas questões de
de live e eles não sabem qual é a plataforma que usa, não sabem usar a plataforma, não sabem trabalhar com a plataforma. Isso tá estressando tanto a pessoa como o pai, né, a família, como as crianças. Então, nesse sentido aí, a gente começou a trabalhar também. Então, além de orientar os pais enquanto em relação ao uso da plataforma, os que a gente viu que não tem condições mesmo, a gente começou a trabalhar com as atividades em forma de apostila e levar em casa. Então, isso aí foi uma forma de diálogo família. Então, quando nós trabalhamos todas essas estratégias, né, com a família, isso eleva a autoestima da família, isso eleva a organização de uma rotina familiar, elas se estruturam melhor. Isso pode também acabar com um pouco com as ansiedades, que a ansiedade gera o estresse gera desorganização sensorial. Tudo isso atrapalha, né, as emoções da criança. Mas quando elas são todas estabelecidas, são todas ditas, orientadas, pais, isso ajuda muito. Então, ter um acordo entre a família e a escola, isso foi muito bom. Então, família que não tem condições de estar entrando na plataforma, fazendo as atividades online, essas questões, vamos levar então a atividade, marca o dia, eles vão lá na escola, pega a atividade, a gente orienta e dá tudo certo. E aí, uma das coisas que nós fizemos assim, foi a pontual, uma das primeiras coisas a fazer, estabelecer a rotina com a família. Então, a família colocou lá o horário de acordar, o horário de fazer as refeições, o horário de dormir, o horário de fazer as tarefas. Isso vai trazer um bem-estar para essa criança. Na questão, né, que eu falei de dividir as tarefas domésticas, né, respeitando, claro, né, a limitação de cada criança. Então, isso principalmente o limite de segurança, né, que tem que ter. Então, essas atividades, realizar essas atividades, elas movimentam o corpo, são necessárias para que elas desenvolvam a mente, para que elas se sintam atuante dentro de casa, dentro das rotinas da casa. E nós, dentro dessas orientações e desse material que foi fornecido para as famílias, nós fizemos questão de colocar também jogos que, tanto que a criança brinque sozinha, né? Jogos pedagógicos, jogos que desenvolva a coordenação motora, que desenvolva a concentração, que desenvolva a escrita. Então, além desses tipos de jogos que ela possa trabalhar sozinha, nós orientamos também os jogos para serem feitos com a família, em momentos de família. E um dos jogos, assim, super legal foi o Ludo. Não sei se vocês conhecem o Ludo. Vou apresentar para vocês. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui, as minhas filhas, elas jogavam no celular, sozinhas, né? Jogando sozinha. E as crianças em volta ficavam assim querendo, eu quero brincar com esse jogo também. Eu vou baixar no seu celular. E nunca baixa, né? Então, o que aconteceu? A minha filha, a Catiele, junto com a Valesca, tiveram a ideia e transformaram o Ludo de joguinho para esse aqui no tabuleiro. E ele se fez de tabuleiro. Aí elas fizeram as pecinhas, né? Também, com as cores. E usaram os dados, porque no Ludo, 4 pessoas podem jogar. Então, eles pegaram e fizeram, né, as pecinhas, tá vendo? Com EVA, simples. E os dadinhos, né? Então, cada um tem um dado, são 4 dadinhos, cada um tem um dado, cada um joga o seu dadinho. E é um momento de interação de família, gente. Pra que melhor, né? Gente, isso aí a gente começa a memória afetiva, né? E são memórias que vai ficar pro resto da vida dessa criança, né?
na sua vida adulta, ela vai lembrar, nossa, eu jogava ludo com minha mãe, eu jogava ludo com meu pai, ai, era tão bom, e minha irmã ganhava, aqui no caso aqui, né, a Paola, eu nunca ganho, ela quer ganhar, né? Então, isso é muito bom, esse desenvolver esses jogos de tabuleiro, jogos, pode ser jogo de pistas, né? No caso, esse aqui é o Ludo, mas pode ser qualquer outro jogo que se joga, né? Dama, dominó, o Uno, né? Tem o Uno também que é muito bom para jogar em família. Então, algumas questões desses jogos tem as contações de história, gente. Eu falo essas questões da contação de história, são memórias afetivas que você vai ter pro resto da vida e pode influenciar na vida adulta dessa criança, que foi o caso que aconteceu comigo. Meu pai amava contar histórias. Então, quando ele fazia as contações de história dele lá, a gente não via a hora do momento da contação de história. E tanto ele contava quanto pedia pra gente contar de novo. Deixa eu mostrar de novo. Quer mostrar que é o Ludo de novo? Aqui, ó. Aí, o Ludo. Tá vendo? É o mesmo que tem no joguinho. E aí, né, é tudo de EVA, tá vendo? EVA. Aqui colocou plástico contact, brilhosinho, ó, as estrelinhas é feito de plástico contact. As setinhas. E é muito legal, gente, ó, você desenvolve, vocês trabalham assim, precisa ver como é bom isso aí. E isso tira um pouco as crianças das mídias. É igualzinho mesmo. Não tem modificação não. Nós fizemos questão de colocar bem igualzinho, porque é um jogo que tá todo mundo jogando, né? Aqui em casa todo mundo joga, eu mesmo gosto de jogar. Em relação, isso aqui, gente, tira ele em relação às mídias, né, os smartphones, porque se deixar, as crianças vão ficar em frente ao computador o tempo todo. E já é comprovado cientificamente que a tela azul, ela causa, a criança fica deprimida, isso afeta as suas emoções. Então, smartphone, TV, isso tudo, vai tirar ela um pouquinho disso aí. Porque você pode transformar jogos virtuais em jogos físicos, né? Para eles estarem, né, compartilhando junto com a família. E tira aquela questão da televisão. Porque, se vocês observarem, as crianças com transtorno, principalmente transtorno espectro autista, ou as crianças hiperativas, elas gostam muito as hiperativas nem tanto, mas a síndrome de Down e autista, se deixar, eles ficam com o smartphone o tempo todo. E isso aí não é bom para criança, né? Ficar o tempo todo esses jogos ajuda a tirar ela desse ambiente. Elas precisam, né, sair desses ambientes. Então, é uma forma de afastar ela, né, desses conteúdos que pode ser prejudicial para a sua saúde. Então, gente, olha, muitas dicas, são muitas coisas legais que a gente pode fazer. Tem as emoções, eu não sei, eu tava aqui agora mesmo, minhas carinhas, não tô vendo elas mais aqui. Vocês pegou aqui, Catiele? As carinhas... os smilezinhos, vocês trabalham com os smiles. Se você ficar feliz, eu vou te dar um smilezinho. Eu gosto muito de trabalhar isso com as crianças. E é uma forma de incentivar elas, né? Isso aqui, ó. Olha, né? É um brochinho, ó. Se você fizer alguma coisa legal, vai ganhar um aqui. Ó, coisas felizes, coisas alegres, né? Então, a gente pode... presentear as crianças com isso, fazer joguinhos da memória com isso aqui, ó, também. Você pode pegar os dois iguais e colocar, pedir para virar. Joguinhos da memória para trabalhar com a criança, as emoções. Então, são tantas coisas, gente. Tem uma cartilha que o MEC enviou, que essa cartilha tem tantas sugestões de jogos, de brincadeiras, que pode estar
você pode estar próprio, né, a própria família pode estar desenvolvendo isso com as suas crianças. E conversar, gente, conversar sempre com as crianças da real que está acontecendo, não esconder delas. Elas fazem parte dessa história. Essa história faz parte da vida delas. Elas têm que desenvolver isso. Então, elas precisam entender o que é esse período, qual é o que é uma pandemia, por que pandemia. Tem que explicar para as crianças, né? Não precisa ter medo de falar sobre esses assuntos. Ela está ouvindo o tempo todo na televisão. Então, ela já está em contato com isso. Então, nós temos muito conteúdo super legal para poder estar trabalhando com essas crianças. As crianças não verbais, nós temos as PECs, que está mostrando como está trabalhando a questão da pandemia, a questão da higienização. Então, tudo isso, temos muito conteúdo que vai falar, né? A história do coronavírus, nós temos a cartilha do Ministério da Saúde, que fala sobre isso. Peças de comunicação alternativas, que você pode digitar lá na internet, que tem muitas peças que eles criaram, né, ultimamente, para poder trabalhar com as crianças não verbais sobre esse assunto. No caso das crianças com deficiência intelectual, é fundamental a ampla acessibilidade para que ela compreenda esse conteúdo. Então, é importante você mostrar ela diversas formas e de diversas maneiras para que ela entenda. As cartilhas, né, do desenvolvimento do síndrome de Down, tem uma cartilha do MEC que fala sobre isso e elas ensinam como está trabalhando. Nós temos as pranchas, né, de comunicação alternativa, que você pode digitar no Google e tá tudo lá. Nós temos materiais para os surdos, tudo nós temos à disposição no Google ou nas plataformas. Basta nós querermos digitar lá e querer fazer o nosso trabalho bem feito. E o trabalho com as famílias é muito importante. O trabalho pedagógico é muito importante. Então, tudo isso junto, com certeza, as nossas crianças vão ser bem assistidas, né? E elas vão passar por esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, mais felizes. Então, só para relembrar, né, os materiais que eu apresentei para vocês aqui, né, a garrafinha sensorial, né, que você pode estar trabalhando, fazendo, ó, usei florzinhas de EVA, usei glitter e usei miçangas, tá vendo? Eu não pintei a água para poder eles verem o glitter, né, vermelho descer, que esse movimento aqui é que acalma a criança. Mas você pode fazer com óleo colorido, você pode fazer com pedrinhas coloridas, pode colocar bichinhos aqui que ele gosta, vamos supor que ele gosta de dinossauro, você pode colocar um vidro cheio de dinossaurozinho dentro da água, que ele vai ficar mexendo aqui, ó, vai acalmar. Isso aí você vai ter que conhecer a sua criança, né? Tem os potes das emoções, que eu apresentei para vocês, é bem simplesinho de fazer, tá vendo? Usei canetinha permanente e fiz os potes das emoções, são vários potes, eu fiz 5 potes, cada pote tem uma emoção, tá vendo? Alegria, feliz, tranquilo, nervoso, raiva, surpreso, sentindo dor, né? E berrando. Então, várias aqui. A gente pode também usar também o rolinho de papel higiênico, né? E trabalhar as emoções com eles também. São várias coisas. As máscaras, né? Que a gente pode colocar. Qual é a máscara que você tá hoje? Coloca as máscaras aqui. E aí ele vai, né? Ver. Ele tá com medo. Ele tá com... tá com medo. Tá com nojo. Nojinho. Né? Tá com raiva. Como é que ele tá se sentindo? Então, aí depois a gente pede pra trocar as máscaras. E é muito legal. Gente, vou mostrar pra vocês de novo o Ludo. Que alguém aí perguntou sobre o Ludo. O Ludo tá aqui, são um jogo de tabuleiro que pode ser trabalhado com a família. Então, gente, é isso aí. São coisas simples, coisas bem simples que você vai trabalhar a questão das emoções com as suas crianças.
a interação da família, nunca esquecer da família. A família precisa ser acolhida muito, porque nesse momento a família reflete diretamente nas emoções das crianças, da mesma forma que as crianças afetam as emoções da família. Então, tem famílias que não estão sabendo lidar com essas situações, mas com certeza, se a gente buscar a orientação certa, prestar atenção, essa questão da escuta ativa, da escuta compreensiva, né? Não é só você escutar, ter a escuta sensível, você tem que ter a escuta ativa. Escutou, detectou o problema, vamos lá tentar solucionar o problema. E aí, com certeza, nós vamos ter crianças mais felizes, crianças mais alegres. E, com certeza, quando nós voltarmos à pandemia, algumas questões das desorganizações sensoriais, se for trabalhar a questão das rotinas direitinho, tudo isso aí vai ser superado, né? Com certeza, eu creio. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar no meu particular. E a gente pode estar sanando as dúvidas de vocês. Se eu não souber, a gente busca ajuda. Mas com certeza, sem resposta, nós não vamos ficar. Porque é isso aí, gente. Nós temos que fazer essa troca. Ninguém sabe tudo, principalmente nesse momento. Ninguém está sabendo dar respostas exatas. Tá todo mundo na mesma tempestade, com barcos diferentes. Eu falo que nós estamos todo mundo numa tempestade. Mas cada um tá com uma condução, com uma embarcação diferente, né? Uns estão mais na frente, outros estão com barquinho, mas aquele que tá com o seu barcão pode dar ajuda para aquele que tá de barquinho, né? E vamos vencer essa tempestade dando glória, né? E venceremos em nome de Jesus. Gente, um beijo para vocês. Te amo, tia Verônica. Obrigada, Verônica, por essa oportunidade. E nós estamos aí, vamos fazer a obra do Senhor, né? Ah, gente, eu escrevi um livro. Vou apresentar meu livro para vocês. Meu livro é sobre educação especial da inclusão na igreja. Então, da mesma forma que eu trabalho no meu secular, a gente também trabalha na igreja. Então, todas essas informações que nós passamos aqui para vocês em relação a como está trabalhando família, escola, crianças com deficiência, famílias que têm a criança com deficiência, assim nós também temos que trabalhar na igreja, porque as nossas igrejas também temos crianças com deficiência, temos crianças que precisam ser alçadas para o reino e também ser, né, acolhida nesse momento de pandemia. Mesmo que nós não estamos tendo os cultos, elas também precisam ser evangelizadas. E aí a gente trabalha também em forma online. E nós estamos desenvolvendo um trabalho, gente, tá lindo, lindo. Você precisa de ver cada videozinho das crianças falando versículo. Hoje o desafio, hoje mesmo no grupo, é orar pelo pastor da igreja. Gente, vocês veem que coisa mais linda. Cada oraçãozinha, uns meninos de 3, 4 aninhos, 2 aninhos, orando pelo pastor da igreja. E aí os pais e eu vou mandar, né, pro pastor. E ele tá recluso, porque o nosso pastor, ele já é de idade e além disso ele tem alguns problemas de saúde. Então, mesmo que nós voltamos agora com os cultos normais, né, com a redução de pessoas, ele não está indo. Então, as crianças estão sentindo muita falta dele. E tem uma que falou assim, volta logo, pastor, nós estamos com saudade do senhor. Isso é maravilhoso. Isso aí mostra também, gente, isso é importante trabalharmos. E ver que também na igreja nós precisamos buscar e resgatar. Tá bom? Um beijo para vocês. Fique com Deus. Como podemos comprar? Você pode fazer transferência bancária. Depois eu vou colocar aí na descrição aí do vídeo como vocês podem estar comprando esse livro, tá bom? E vocês vão amar. É um livro facinho de ler, palavra, mas assim, bem de linguagem bem acessível, que todo mundo que lê vai entender e vai gostar e vai ser o seu manual de inclusão, que você com certeza vai fazer esse trabalho lindo aí na sua igreja, onde você
reside e você vai fazer a diferença no lugar onde você está inserido, tá bom? Um grande beijo e fique com Deus. Tchau!